curioso como todo mundo sabe que se planejar é importante e, no entanto, frequentemente as pessoas não fazem isso? Se você olhar à sua volta, você provavelmente vai ver várias pessoas são assim. Elas definem o que elas vão fazer com base na urgência do dia. Preferivelmente que alguém chegou e colocou no colo delas e disse: pelo amor de Deus, eu preciso que esse negócio seja feito para ontem. E quando você faz isso, obviamente, você acaba sendo uma pessoa muito improdutiva que fica à mercê da agenda maluca de pessoas desorganizadas à sua volta. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te trazer um método de 3 passos bastante simples que vai te permitir se planejar com excelência para qualquer cenário. Passo número 1. Talvez a principal coisa que faça com que os planejamentos falhem miseravelmente é falta de clareza. Quando você começa um projeto, você tem uma ideia mais ou menos vaga do que você quer. Você sabe mais ou menos aonde você quer chegar, você sabe mais ou menos porque aquilo é importante, você sabe mais ou menos como é que você vai averiguar se aquele troço funcionou muito bem. E todas essas coisas fazem, especialmente quando você tem várias pessoas envolvidas, que o negócio desande muito rápido. Se você não tem absoluta clareza de tudo isso, as coisas não vão funcionar bem. E é por isso que quando você começar qualquer projeto, você precisa ter clareza de resultado, importância e critérios. Eu comecei um projeto recentemente em que eu vou criar um funil de vendas para as palestras que eu tenho. De vez em quando eu sou abordado por empresas que me buscam para fazer palestras e eu pensei, por que não tornar isso um processo um pouco mais estruturado, com um funil de vendas que funciona, com site e tudo mais. Assim, eu coloquei isso em prática. Em primeiro lugar, eu precisava definir qual é o resultado desejado, que nesse caso é criar um funil de vendas que me permita ter recorrência de leads, clientes e caixa. A segunda pergunta que eu tinha que responder era, beleza, e por que isso importa? Por que é importante eu fazer isso? E basicamente isso vai me permitir pegar essa grana que vai sobrar e realocar ela para outros projetos que importam mais para mim, como por exemplo esse canal aqui, permitir que eu tenha um conteúdo de qualidade para você melhorar a sua vida. E terceiro e mais importante, quais são os critérios de sucesso? O que precisa ser verdade para que este projeto seja um sucesso? E aqui entra não só os resultados finais do que aconteceu no projeto, mas também critérios restritivos que existem ao longo do projeto, do tipo, quanto dinheiro eu estou disposto a gastar, quanto envolvimento eu estou disposto a ter, o que eu não estou disposto a tolerar, e por aí vai. E eu delimitei quanto que é o faturamento que eu espero receber com esse projeto, qual que é o custo que eu espero ter com cada cliente de aquisição, qual que é a taxa de conversão média esperada ao longo desse projeto. Assim eu consigo conversar com fornecedores de uma forma muito mais assertiva e clara, e eles conseguem me dizer se eles estão dispostos ou são capazes a fazer isso ou não. E a gente pode redistribuir o risco de uma forma que faça sentido dentro dos meus critérios de sucesso, assim como os dele. E a razão pela qual essa etapa é tão importante é que se você pular alguma dessas coisas, provavelmente o que vai acontecer é que ou você vai caminhar para o caminho errado e não vai se dar conta, ou você vai esbarrar em questões ao longo do caminho que eram restrições não identificadas, ou pior ainda, você vai se desmotivar ao longo do processo e vai ficar se questionando se ele realmente deveria ser feito para começo de conversa. Mas se você concluir esse passo, você estará pronto para a etapa número 2. Na hora de se planejar, as pessoas fracassam em geral em 2 lugares. Em primeiro lugar, elas têm uma vaga ideia das coisas que precisam ser feitas, mas elas não mapearam isso adequadamente. E inevitavelmente, quando chega a hora de uma dessas coisas ser executada porque ela não foi pensada, vai dar um BO. Ou vai atrasar, ou a gente vai ter que fazer o negócio de qualquer jeito, ou você vai ter que pagar alguém para entrar nesse negócio que você não estava contando. Enfim, você vai ter que se virar nos 30 para resolver uma coisa que, se você tivesse identificado no momento correto, você não estaria tendo este problema agora. E segundo, as pessoas frequentemente organizam atividades mais do que entregáveis. E o grande problema de você se basear em atividades é que você frequentemente vai enfiar atividades desnecessárias para chegar num certo objetivo. Se o entregável são 10 leads para o seu cliente, você pode chegar nisso através de várias atividades diferentes. Só que se você não tiver clareza do entregável, é muito provável que você vai acabar enfiando um monte de tarefinhas que não são necessárias ou que são mais lentas do que você precisa. E para entender como fazer um planejamento de uma forma mais adequada, eu peguei para ler o PMBOK, que é a Bíblia da Gestão de Projetos, que sim, é um livro terrivelmente tedioso, que me demorou muito mais tempo do que eu gostaria para terminar de ler e entender, mas que ele traz toda a base metodológica e conceitual para você gerenciar um projeto e fazer um planejamento de forma adequada. E a grande referência que você vai encontrar no PMBOK para isso é o WBS, que significa Work Breakdown Structure, que é basicamente a estrutura das suas tarefas. Pega o seu objetivo final, qual que é o projeto concluído,
quebra esse negócio em entregáveis maiores e você vai quebrando esses entregáveis maiores em entregáveis menores até que eles fiquem gerenciáveis o suficiente para serem executados. Então, se você vai, por exemplo, construir uma casa, você vai, sei lá, fazer a fundação, depois você vai fazer a área interna, depois você vai fazer elétrica, hidráulica e por aí vai. Uma vez que você mapeie todas as etapas que precisam ser executadas, aí sim você pode estimar quais são as atividades que você vai precisar fazer para concluir aqueles entregáveis da melhor maneira possível. Mas o fundamental é que você consiga olhar para isso tudo num lugar só, seja uma planilha, seja um infográfico, seja lá o recurso que você prefere usar. O importante é você conseguir olhar para o projeto na sua inteireza, incluindo todos os entregáveis que são necessários para você conseguir concluí-lo com sucesso, para aí sim começar a identificar as atividades e priorizá-las de acordo com as suas ordens, porque algumas atividades precedem outras, você vai ter gestão de risco no meio dessa história e com isso, aí sim a gente vai chegar na etapa número 3. Por mais que você crie um plano maravilhoso, frequentemente vai dar algum BO. Imprevistos vão acontecer que você não estava esperando, outras prioridades vão surgir na sua vida que estão tomando o seu tempo e a sua atenção. Ou em casos mais dramáticos, você simplesmente esquece do que você tinha planejado fazer, tipo a sua meta de ano novo. E é por isso que você precisa de um sistema para acompanhar esse projeto, nas suas tarefas, na sua progressão e tudo mais. E se você não tem ideia de como fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar o sistema de produtividade perfeito.